Olá, tudo bem? Você sabia que a aquisição de sementes de soja mudou? Não? Então fica comigo que hoje o nosso bate-papo é sobre essa importante alteração que vai facilitar muito a vida dos produtores, dos técnicos e dos operadores. É isso aí! Então, desde a última safra, a comercialização da semente de soja já teve alteração. A partir da safra passada, 2021, e agora também 21-22, a comercialização de semente de soja mudou em relação às embalagens. Anteriormente, a semente de soja era vendida por quilo, corretamente, certo? Então a semente era vendida por quilo, né, de acordo aí com a peneira. Normalmente aí peneira 1, peneira 2, e variava também em relação aí o tamanho da semente. 5,5, 6, 6,25, 6,5, correto? Então havia muito problema, às vezes, na hora da entrega da semente. Porque às vezes calculavam um peso, chegava outro, fazia a compra de uma peneira, por exemplo, P1 entregava P2, ou então era P2 entregava P1, tá? Então nunca a quantidade de semente estava batendo com a quantidade adquirida, né? Havia muita divergência em relação a essa quantidade, né? O que implicaria, né, na dificuldade na hora do plantio. Às vezes o produtor comprava semente para 100 hectares, não conseguia plantar os 100 hectares, né? Faltava semente, ou então às vezes sobrava também semente. Então com bastante dificuldade ocorria nessa hora aí do plantio. No entanto, desde a safra passada, houve uma padronização com as principais sementeiras aqui da região do sudoeste goiano. Então, a partir da safra passada, houve essa padronização em termos de embalagem, praticamente bag e sacaria, certo? E a quantidade de semente nessas embalagens. Então, a partir da safra passada, os bag estão vindo com 5 milhões de semente e a sacaria, dependendo da empresa, 200 mil sementes, a grande parte das sementeiras, correto? E alguma sementeira em torno aí de 140 mil sementes por sacaria, né, por saco. Então, dessa maneira, facilitou bastante o cálculo e na prática também, a gente acompanhou na safra passada, teve bastante êxito, né? Foi bem menos divergente a quantidade de semente adquirida e a quantidade de semente plantada. Então, com esse novo método aí de venda de semente, através de número de sementes aí por sacaria e bag, facilitou bastante aí o cálculo aí para estar adquirindo semente de soja na nossa região. Então, praticamente não existe mais peneira 1, peneira 2 e nem, por exemplo, quantos quilos de semente eu vou gastar. Hoje praticamente falamos em termos de sacaria e bag. Então vamos fazer alguns exemplos para mostrar para vocês como é que se faz o cálculo para estar fazendo a aquisição aí da semente de soja, tá ok? Então eu vou estar comentando, ensinando aí como é que se faz os devidos cálculos para estar adquirindo a quantidade de semente correta para não ter problema, né, na hora do plantio, tá ok? Então padronizou, certo? Os bag é em torno de 5 milhões de semente, certo? E sacaria, dependendo da empresa, 200 mil sementes e outras 140 mil sementes. Então o padrão, né, o esquema de semente, de acordo com a embalagem, ficou praticamente igual a do milho, né? Do milho, independente da peneira, do milho, a quantidade de semente que vem do saco é a mesma. Todo mundo sabe que quando você adquire um saco de semente de milho, né, vem em torno de 60 mil sementes.
Então a partir daí fica fácil você fazer a aquisição, né, e fazer o planejamento aí da sua lavoura. Assim como acontecia no milho, agora também houve essa padronização na cultura da soja, que está facilitando então bastante aí o cálculo, tanto para aquisição como também do plantio. Então eu vou estar ensinando de agora em diante como fazer o cálculo aí para fazer aí a aquisição de semente de soja dessa próxima safra. Vamos lá? Vamos então estar fazendo alguns exemplos na prática, né, para ver a quantidade de sementes que você precisa adquirir para estar plantando então nessa próxima safra. Vou estar dando um exemplo aqui, por exemplo, de um material que planta aqui muito na nossa região, a variedade foco, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é o espaçamento que o produtor adota, se é 45, se é 50. Vamos, por exemplo, um produtor aí, né, que planta a semente foco com espaçamento aí de 50 centímetros entre linhas, tá? Que vai dar então 20 mil metros linear. Aí no caso tem que fazer essa transformação, né? No caso então, optamos então pelo espaçamento aí de 50, né, que vai dar então 20 mil metros linear, certo? Aí primeiro ponto que a gente precisa saber com o produtor é qual espaçamento que ele utiliza, tá? E dois seria em relação à quantidade de semente que ele vai semear por metro, né? Então não a quantidade de plantas finais, tá? Mas a quantidade de sementes que ele pretende estar jogando, né, por metro linear, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de 18 sementes por metro, né? 18 sementes por metro, então aí teria que multiplicar vezes 20 mil metros linear, que é a área aí para estar plantando 1 hectare, né? Então 18 vezes 20 mil vai dar então 360 mil sementes por hectare, né? Então com esse valor a gente vai dividir então o valor de um bag, quantos hectares esse bag vai estar rendendo, né? Então um bag vem com 5 milhões de semente, então nós vamos dividir aí com 360 mil sementes aí por hectare, né? Então vai dar igual a 13,88 hectares, entendeu? Então praticamente um bag com 5 milhões de semente vai plantar 13,88 hectares de soja variedade foco. Então nós tendo esses dados aí, por exemplo, um bag de semente de soja tem 5 milhões de semente, o produtor pretende jogar 18 sementes por metro, né, no espaçamento aí entre linhas de 50 centímetros, né, então vai dar 360 mil plantas. Vamos dividir então 5 milhões por 360 mil sementes, né, vai dar então o rendimento desse bag, vai plantar então 13,88 hectares, tá? Então praticamente esse é o cálculo que o produtor deve fazer, né, para estar adquirindo a semente da próxima safra, tá? E se fosse sacaria, seria a mesma coisa, né? Em 1 hectare ele precisa de 360 mil sementes, né? No caso, um saco tem 200 mil sementes. Nós sabemos então que em um saco de semente de soja vem 200 mil sementes. Se 1 hectare vai 360 mil sementes, então o cálculo é esse. Precisamos então ver o consumo de sementes por hectare, né? Multiplicamos pela área que o produtor vai plantar e dividimos então por, no caso de sacaria, no caso então dividimos por 200 mil sementes. Aí então temos a quantidade de sacaria de sementes de soja que vamos precisar. Então, e no caso do bag, então nós sabemos então que um bag rende 13,88 hectares aí de lavoura de soja. Então, para saber a quantidade de bag que vamos precisar, praticamente só precisamos então ver a área que o produtor deseja plantar com material, multiplicado aí vezes 360 mil sementes, que é a quantidade de semente que vai por hectare,
dividido aí por 5 milhões, que vai dar a quantidade de bag que será necessário para estar plantando essa área, né? Se o volume e a embalagem aí, no caso aí, se a embalagem for bag, tá ok? Caso for sacaria, basta a gente estar dividindo então por 200 mil. 5 milhões se for bag, certo? E 200 mil semente se for sacaria. Então, com esse novo método aí de venda de semente, através de número de sementes aí por sacaria e bag, facilitou bastante aí o cálculo aí para estar adquirindo semente de soja na nossa região. Então, praticamente não existe mais peneira 1, peneira 2 e nem, por exemplo, quantos quilos de semente eu vou gastar. Hoje, praticamente, falamos em termos de sacaria e bag. Agro NTK, o canal agrícola do Sudoeste Goiano.